Meu muito obrigado aos amigos do canal, aos seguidores, aos alunos, alunas. Hoje nós iremos falar sobre a segunda parte do pacote antifeminicídio, né? A consagrada lei das contravenções penais, vamos começar. Na verdade, é um decreto, né? Lei número 3.688 de 1941, da época do governo Getúlio Vargas, né? E houve alteração no artigo 21 de vias de fato, hoje no pacote antifeminicídio, conhecido também como crime liliputiano, crime anão, de acordo com Nelson Gria, né? Ex-ministro do Supremo e criminalista, né? E também conhecido como crime vagabundo, ou seja, infração de menor potencial ofensivo. A espécie do gênero da infração penal. Exemplo dessas infrações penais, né? Um tapa, um puxão de cabelo, empurrão, sacudir a pessoa, arrancar roupa, rasgar, soco, pontapé, arremesso de objetos. Então, o artigo da Lei de Contravenções Penais, né? E prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, né? Parágrafo 1º, aumenta-se de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. No parágrafo 2º, se a contravenção é praticada contra mulher por razões de condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121, né? Aplica-se a pena em triplo, ou seja, em triplo. A pena vai de 15 a 3 meses, né? Então poderá ser aplicada em triplo. E também vamos falar sobre a lesão corporal leve, né? O artigo 129, parágrafo 9, né? Aí já é lesão. Na contravenção, ó, não pode haver lesão e nem o laudo, né? Porque aí descaracteriza vias de fato, né? Já na lesão corporal, nós vamos falar sobre a leve, né? De acordo com a mudança do pacote antifeminicídio, né? Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, né? Irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação, ou seja, coabitação, né, morar sobre o mesmo teto, né? Isso nós estamos falando em relação ao parágrafo 9, né? A pena era de 3 meses a 3 anos, hoje é de 2 a 5 anos, né? E já adiantando, do 129, parágrafo 13, eram de 1 a 4 anos, hoje também é de 2 a 5 anos, né? E essa pena, o interessante é que se torna a mesma pena da lesão corporal grave. E também, hoje, em relação se for a agressão entre pai, o filho em relação ao pai, o pai menor, ou seja, menos de 60 anos, né? Era por representação. Se tivesse mais de 60 anos, não, era uma ação incondicionada. E em relação ao filho, em relação à mãe, em relação à irmã, por serem o gênero mulheres, eram ação incondicionada à representação, né? Mas hoje
em relação ao quantum da pena, né? Tanto em relação ao o pai que bate no filho ou o filho que bate no pai, vai ser uma ação incondicionada. É aquela velha crítica, né, que eles faziam, né? Mas ainda continua. Quem bate no pai, a pena é menor do que vir agredir a mãe, né? São considerações, né, que as pessoas fazem em relação a essa lei, né? Então, nesse caso, por ser 5 anos, não cabe o arbitramento de fiança, né? Pois é pena superior a 4 anos, e nós sabemos muito bem que o delegado não pode arbitrar fiança se a pena exceder, né, os 4 anos. Até 4 anos pode ter a fiança. No caso aqui, essa fiança seria em agressão entre o sexo masculino, né? Pai e filho, em relação a um primo, em relação a familiares, né? Então, aí caberia fiança, mas em relação à filha, em relação à mãe, já não caberia a fiança, né? E a ação seria incondicionada. Hoje, tanto em relação à mãe como em relação ao pai, já não cabe mais a fiança. E também poderá haver a prisão em flagrante delito, né? Devido à mudança, né? Porque em relação à mulher deve levar sempre em consideração a vulnerabilidade do gênero, né? Tem que ser levado em consideração, né? E também do 129, parágrafo 9, ó, pode ser vítima mulher e homem, diferente do artigo 129, parágrafo 13. Somente a mulher pode ser vítima, né? Porque aí, do parágrafo 13, já tem a figura da misoginia, né? Ou seja, o desprezo à figura da mulher, né? Então, o menosprezo, né? Discriminação. Então, nesse caso aí, já foge ao contexto do ambiente familiar, né? Que está contido ali no parágrafo 9 que nós acabamos de ler, né? E também é claro que na condição do 129.13, nós não podemos esquecer, né? Em relação às lésbicas, né? Transmulher, travestis, né? Relação homoafetiva. Ou seja, não é dizer que é trans, que é travesti, tem que ter um histórico, né? Nós sabemos disso, né? E isso foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E também aí é vedada a analogia em mala parte, né? E houve, pelo mandado de injunção, o 7.452, né? O mandado de injunção é uma ação para corrigir, né, uma omissão legislativa, para viabilizar direitos, nesse caso, o dos casais acima citado, né? O 129, parágrafo 13, exige que as razões de gênero do sexo feminino consista na misoginia, que é o fim de menosprezar ou discriminar a condição de mulher, e pode ser cometido até contra uma mulher que o agente agressor nem conheça. Não precisa estar no âmbito do contexto
do lar, da família. Pode ser também uma desconhecida. Se numa discussão de trânsito, em uma briga de trânsito, ocorrer a misoginia, o menosprezo, a discriminação, será pelo artigo 129.13. E se não houver a misoginia, será uma ação de lesão corporal, aqui no caso leve, né? É uma ação condicionada, será normal, não havendo a misoginia, como se fosse em relação a mulher, em relação ao homem, né? Então é diferente, né? Ou seja, tem aquela célebre frase, né? Nem todo femicídio é feminicídio, né? Ou seja, por que isso? Femicídio é matar uma mulher sem a misoginia, né? Ou seja, vai para o artigo 121 do Código Penal. Homicídio, normal. Agora, se for em relação ao desprezo, o feminicídio também pode ocorrer também em relação ao 129.9, né, em relação ao gênero, né? Aí já é o feminicídio, hoje é um crime autônomo do 121A, cuja pena em abstrata é de 20 a 40 anos. Começa de 20 anos a 40 anos. Se for para o tribunal, e é claro, esse é crime de tribunal de júri, né? Aí as penas podem chegar a 100 anos, né? Se for em um contexto de violência doméstica, no tribunal do júri, por exemplo, o homicídio com mais ocultação de cadáver, né? Por danos, etc. Vai se somando, né? Em relação às figuras típicas, né? Que o réu venha a cometer, né? E também não podemos esquecer que os partícipes e coautores também serão responsáveis, né? De acordo com o artigo 92 do Código Penal, as elementares se comunicam, né? Eles também vão sofrer as consequências. Penas altas, perderão cargo político, perderão o antigo pátrio poder, que é o poder familiar, né? Concurso público, poderá perder o cargo, né? Etc. Então, também vão se comunicar. Ou seja, as elementares do artigo 30 do Código Penal, né? Como também ocorre no infanticídio, que é um crime autônomo. No infanticídio, apenas são menores, né? De 2 a 6 anos, né? A mãe puerpério que pratica o crime e o coautor e partícipe também terão penas menores, né? Diferente do feminicídio. Porque antes a misoginia era uma qualificadora do artigo 121, parágrafo 2, inciso 6º. Hoje já não, né? O crime de misoginia foi pelo PL, né? Pelo projeto de lei 896 de 2023, aprovado pelo Senado em 2026, né? Em 23 houve o PL, agora foi aprovado em 2026, que equipara ao racismo, né? A misoginia é inafiançável e imprescritível, né? Então, isso é muito importante para nós falarmos sobre isso, né? Por exemplo, a lesão do artigo 129.13, sem a misoginia, será um processo por ser leve. A lesão será por representação, ou seja, condicionada, diferente se for ao contrário, né? Incondicionada, pois hoje há a misoginia, né?
E antes, a misoginia era do 129.13, a pena era de 1 a 4 anos. Hoje é de 2 a 5 anos, idêntica ao do artigo 129.9, né? Então, são fatos importantes, né? E também, na parte geral, há as agravantes genéricas. O que é isso? Quando é que incide as agravantes genéricas? São circunstâncias que sempre agravam a pena, do artigo 61, né? Na parte geral do Código Penal. Quando não constitui ou qualifica o crime, né? Por exemplo, a reincidência, ter o agente cometido o crime na letra E desse artigo, que é contra ascendentes, descendentes, irmãos ou cônjuge, e da letra F, né? Do mesmo inciso, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher, né? Na forma da lei, e também a letra H, contra criança maior de 60 anos, enfermos ou grávida, né? Por exemplo, a inexistência do bis in idem, né? Não há que se falar em dupla punição em relação ao artigo 61 aí, que é agravante genérica. Por exemplo, não configura dupla punição quando o crime já prevê a violência doméstica como característica, exemplo, né? Que nós falamos no início sobre a contravenção penal no contexto doméstico. Agora, a tripla reprimenda da pena. Então, pode haver esse aumento de pena pela agravante genérica. No crime de ameaça, pode incidir a agravante genérica também. No artigo 129.9, o agravante do 61, parágrafo, ou seja, inciso 2, letra F, né? Também ela pode incidir. Por quê? Porque essa agravante genérica não vai haver o bis in idem, porque a qualificadora foca em ambiente doméstico, enquanto a agravante genérica foca na violência de gênero. Então, não há que se falar em bis in idem. Já no artigo 24A, que é as medidas protetivas de urgência, não é cabível a agravante genérica do artigo 61, inciso 2, letra F, pois a violência doméstica, olha só, configura elementar do crime. Se aplicar, viola o princípio da especialidade e proporcionalidade, né? Porque as medidas protetivas não dependem de condenação anterior e nem tem como objetivo punir. Por quê? Ela mas sim prevenir riscos, né? De modo que não se encaixam nos requisitos da agravante genérica do artigo 61 do Código Penal. E hoje a pena das medidas protetivas de urgência, né, são de 2 a 5 anos, né? Imagina só, se for reincidente, né? E aí as penas poderão, porque essas penas elas vão dobrar, né? Então poderá dar aqui um semiaberto e, dependendo do caso, até regime fechado. Então houve esses aumentos da pena, né, em relação ao pacote antifeminicídio. E também do 129.13, a violência contra a mulher motivada pelo gênero em contexto doméstico
já é elementar, que qualifica o parágrafo 13, né? Proibindo o uso da agravante genérica. Por quê? Proíbe isso porque seu uso é para aumentar a pena. Na época anterior era de 1 ano a 4 anos. Hoje, com a mudança, o pacote antifeminicídio é de 2 a 5 anos. Então, não se pode usar a agravante genérica do artigo 61 em relação ao artigo de lesão corporal, né, 129, parágrafo 13. Porque se houver essa do agravante do artigo 61 da parte geral do Código Penal, haverá o bis em idem, né? Também é importante falarmos sobre o crime de calúnia, difamação e injúria. Hoje a pena é em dobro, se cometido contra a mulher no contexto de violência de gênero ou doméstica, né? Gênero, doméstica, falamos sobre o artigo 9, né? Em relação ao 129, parágrafo 9, no âmbito doméstico. Do gênero, não precisa de ser em ambiente doméstico, pode ser em qualquer outro lugar, caracteriza a de gênero. E se for contra a mulher grávida, ou nos 3 meses após o parto, ou contra mulheres menores de 14 anos, né? Que estão falando sobre adolescentes, né? Ou idosos, né? A pena aumenta de 1/3. Não só em ambiente doméstico, né? Como eu disse, o menosprezo, a discriminação, a condição de mulher, né? E poderá ter alterado a natureza jurídica da ação penal. Nesses casos de calúnia, difamação e injúria, o legislador poderia ter alterado. Como assim? Para esses casos de ação privada para pública condicionada à representação, pois não necessitaria mais da dependência de um advogado ou um defensor público para propor a queixa-crime, né? Que é o querelante e querelado nesses casos, né? Para representar, né? Seria pelo próprio Ministério Público, né? Por quê? Porque seria uma ação de privada para pública condicionada à representação. Claro que a exceção seria, né, se tivesse a pretensão de danos morais. Agora, no caso de que a pessoa quisesse somente a retratação, né, que a outra pessoa viesse a se retratar, voltar atrás, né? Por exemplo, se ofendeu ela em meios, em um programa de rádio, ela iria nesse mesmo programa, iria se retratar, aí não iria falar enquanto em dinheiro, em danos morais, né? Mas não foi assim que ocorreu nessa mudança do pacote antifeminicídio em relação ao crime de calúnia, difamação e injúria, né? E também é muito importante nós falarmos sobre a ameaça, né, do artigo 147 do Código Penal. O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, o pacote antifeminicídio,
incluiu o parágrafo 1º e 2º com as seguintes redações. Ó. O primeiro, ó, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A desse código, que fala sobre feminicídio, né? Aplica-se a pena em dobro, certo? Aqui, né, a misoginia, né, em relação ao desprezo, o menosprezo, né, a figura de mulher. Por exemplo, a mulher sofreu uma agressão porque ela se elegeu a vereadora. Houve um desprezo, né? Por exemplo, houve uma discussão no trânsito e não se falou em menosprezo, discriminação. Se houve lesão corporal, essa mulher vai ter que representar. Mas agora o difícil é, houve misoginia ou não? Então tem que ser muito bem esclarecida, né? Para não cair no pacote anti-feminicídio, né? Então as críticas que se tem é isso, né? Que é difícil às vezes, né? Porque a pessoa pode até inventar, né? Se não houver uma filmagem, etc. Então são críticas à lei que surgem, né? Mas os tribunais certamente vão corrigir, né? Essas falhas, né? E também, ó, configura causa especial de aumento de pena que incide quando o sujeito ativo da ameaça a perpetra contra a mulher por razões de condições do sexo feminino. Nesse caso, a pena prevista no preceito secundário do caput é a de detenção de 1 a 6 meses ou multa será aplicada em dobro, de modo que os limites mínimos e máximos da pena privativa de liberdade passaram a 2 meses a 1 ano. Registre-se, né, que o crime de ameaça continua sendo ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo quando praticado contra a mulher, por razões do sexo feminino, conforme o novel, né, parágrafo 2º do artigo 147, né? Ou seja, também no artigo 16 da Lei Maria da Penha, há a retratação, a figura da retratação. Antes de receber a denúncia, antes que receba a denúncia o promotor, a mulher pode se retratar através de palavras, através de por escrito, né? Então, e não pode o juiz marcar uma audiência para esse fim. Tem que ter o desiderato da mulher. Agora, no caso que se houver a misoginia, já não cabe a condição da mulher ela retirar, né, a queixa, ou seja, a representação, né, que está no artigo 16 da Lei Maria da Penha, né? Por quê? Na prática, muitos advogados até, para não correr esse risco, né, em relação... Agora, se houver a misoginia, já não. A ação vai ser pública incondicionada. Ou seja, não vai ser mais condicionada. Mas, sendo condicionada, o que muitos advogados faziam para não correr esse risco, até contratava, né, a própria mulher contratava um advogado para representá-la diante dessa audiência. Ou mesmo até o companheiro, né, por ter medo de que não houvesse essa retratação e o promotor recebesse, né, a denúncia, né? Por quê? Porque o promotor ele vai analisar e vai ver se não há coação, porque se houver coação, a ação vai prosseguir. Então,
ainda continua, né, na Lei Maria da Penha. O artigo 16 está ainda em vigência, mas se houver misoginia, aí não. A ação será incondicionada, né? E também, por isso, contudo poderá também desestimular mulheres vítimas de ameaça que não desejem a responsabilização criminal dos seus companheiros, mas apenas medidas protetivas, a procurar por ajuda, né, por temor de que a denúncia venha acarretar um processo penal. Com isso, a situação vem a piorar. Por que a situação vem a piorar? Porque a medida protetiva de urgência, a pena é de 2 a 5 anos. E não cabe essa retirar, né, ou seja, a representação não. Já a medida protetiva de urgência não. Então, essa lei, ela veio também a causar, né, alguns transtornos, né, em relação ao casal, que houve ali um desentendimento e a mulher se precipitou, né, às vezes se precipitou. Então, nessa situação, pode se tornar uma condição desfavorável, né? São críticas, né, que fazem em relação a mudança, né, das leis pelo pacote antifeminicídio, né? Então, isso é o que nós tínhamos que falar sobre o pacote antifeminicídio, e nós voltaremos, né, sobre o novo tema, e o novo tema nós iremos falar agora sobre a mudança das leis em relação às facções, né, em relação ao cumprimento das penas. Esse é para um próximo assunto. Agradeço a atenção de todos e tenham uma excelente semana.